Em 4 de agosto de 2024, uma notícia chocou o Brasil e incendiou as redes sociais. O escritor e youtuber Daniel Mastral, uma das figuras mais polêmicas e seguidas do país, foi encontrado morto em Barueri, São Paulo, numa rua, próximo ao seu carro. A causa da morte: um único tiro. As primeiras informações, vindas de um boletim de ocorrência, apontavam para suicídio. Mas em poucas horas, essa versão começou a ser questionada pela família, por seguidores e por uma série de inconsistências que vieram à tona. O que parecia ser uma tragédia pessoal rapidamente se transformou em um mistério nacional, levantando uma pergunta que ecoa até hoje. Daniel Mastral tirou a própria vida ou ele foi silenciado? Se você se interessa por histórias como essa e quer se aprofundar nos casos criminais mais marcantes do Brasil, deixe seu like neste vídeo e inscreva-se no canal Criminalmente Brasil. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade e promovendo a reflexão sobre temas tão importantes. Para investigar esse caso, precisamos primeiro entender o homem no centro disso tudo. Quem era Daniel Mastral? Nascido Marcelo Ferreira, ele se tornou conhecido por uma história de vida extraordinária e aterrorizante. Mastral alegava ter sido, por quase uma década, um membro de alto escalão de uma poderosa seita satânica com alcance internacional. Sua jornada, segundo ele, era marcada por poder, conhecimento oculto e rituais sombrios. Ele rompeu com esse passado, como contava em seus livros e palestras, após se recusar a participar de rituais que envolviam sacrifícios humanos. A partir desse ponto, ele se converteu ao cristianismo e iniciou uma nova vida como um denunciante. Com a trilogia de livros Filho do Fogo, que vendeu milhões de cópias, e um canal no YouTube com quase 800 mil inscritos, Mastral construiu uma plataforma gigantesca. Ele não era apenas um escritor, era visto por muitos como um guerreiro, um homem que teve a coragem de expor um mundo de conspirações que, segundo ele, operava nas sombras da nossa sociedade. Essa postura, no entanto, o transformou em um alvo. Ele vivia sob a sombra de ameaças constantes, uma realidade que ele mesmo admitia. E é nesse contexto de guerra declarada que sua morte precisa ser analisada. A cena da morte. Todo caso criminal começa com um ponto no mapa e um momento no tempo. Para nós, esse ponto é uma rua em Barueri. O momento, o final da tarde de 4 de agosto. O que aconteceu ali não foi apenas uma morte. Foi o início de um quebra-cabeça. A vítima, Daniel Mastral. O relatório inicial da perícia é a nossa primeira peça, um revólver Taurus, calibre .357, encontrado próximo ao corpo. 9 munições intactas e uma única cápsula deflagrada. A primeira conclusão oficial, registrada no boletim de ocorrência, foi sucinta: suicídio. Para as estatísticas, o caso poderia ter sido encerrado ali. Mas para quem conhecia a história de Daniel Mastral, a palavra suicídio não soava como um ponto final. Soava como o início de uma investigação muito mais profunda. As evidências. Semanas antes de sua morte, o comportamento de Mastral começou a emitir sinais contraditórios. E é aqui que a investigação se bifurca. A peça central da teoria de homicídio é um áudio enviado a um amigo próximo. A análise da mensagem revela uma voz descrita como cansada e uma mente confusa. Mas o conteúdo da mensagem não aponta para um simples desabafo. Aponta para um plano. Mastral fala explicitamente sobre a necessidade de gravar um podcast final, um registro para a posteridade. Ele usa a frase "finalizar minha missão". Investigativamente, essa frase é crucial.
Missão implica um objetivo externo, um propósito a ser cumprido. Não é a linguagem típica de quem planeja tirar a própria vida. Sugere que ele estava prestes a fazer uma revelação importante, um ato final em sua guerra declarada. A pergunta que surge é: quem poderia ser prejudicado por essa revelação? Do outro lado, a hipótese de suicídio se apoia no estado emocional descrito no próprio áudio. A pressão de viver sob ameaça constante e um possível esgotamento psicológico são fatores que não podem ser descartados. No entanto, a balança da dúvida pende fortemente quando a família entra em cena. A esposa de Mastral foi categórica em suas declarações públicas, rejeitando a tese de suicídio. Ela descreve um homem que fazia planos para o futuro. O depoimento dela cria um conflito direto com a narrativa oficial, sugerindo que a versão das autoridades é, no mínimo, incompleta. As teorias. Com os fatos apresentados, o caso se abre para a análise. Estamos diante de um campo de batalha de narrativas. Teoria 1. Suicídio induzido. Nesta linha de raciocínio, Mastral, de fato, puxou o gatilho. No entanto, o ato não teria sido fruto de uma depressão, mas sim o resultado de uma campanha de assédio e pressão psicológica tão intensa que o levou a um colapso. Seria uma forma de homicídio por procuração. Teoria 2. Queima de arquivo. Esta é a teoria mais direta. Mastral estava prestes a revelar informações comprometedoras. Seus inimigos, cientes disso, teriam agido de forma preventiva, executando-o e montando a cena para que parecesse um suicídio. A escolha da arma e a natureza da cena poderiam ser vistas como uma mensagem, uma demonstração de poder. Teoria 3. A tragédia pessoal. A teoria mais simples para nós e talvez a mais complexa para a vítima. Daniel Mastral, o homem, sucumbiu ao peso da persona que criou. A luta constante contra demônios internos e externos pode ter se tornado um fardo pesado demais para carregar, o que teria causado seu suicídio. O legado do silêncio. Independentemente da teoria, o resultado é o mesmo: o silêncio. A revelação final de Daniel Mastral, sua última missão, morreu com ele. Se ele era um profeta prestes a apresentar sua prova final, ou um homem que se perdeu em sua própria narrativa, talvez nunca saibamos. O que resta é o impacto de sua história. Um caso que nos força a questionar os limites entre fé e fanatismo, entre denúncia e delírio. A morte de Daniel Mastral deixou de ser um caso policial para se tornar um espelho para as nossas próprias crenças. O arquivo oficial pode ser fechado um dia, mas a investigação pública e as perguntas que ele deixou, essas permanecerão abertas. A pergunta final, portanto, não busca uma solução, mas uma reflexão. Qual peça deste quebra-cabeça, para você, parece mais real? A do homem que desistiu da luta ou a do informante que foi calado antes de terminar sua missão final? Compartilhe sua análise nos comentários. Se você se interessa por histórias reais, sombrias e que nos fazem refletir sobre a condição humana, inscreva-se no Criminalmente Brasil. Ative o sino para não perder os próximos episódios e junte-se a nós nessa jornada de desvendar os mistérios e as complexidades do crime no Brasil. Nos vemos no próximo episódio, se você tiver coragem.